sobre o Egito que não era, que não conheceram a José. Aí que começa. Quando esse rei assumiu, já havia passado um tempo. Quando esse faraó assumiu, já havia passado um tempo que José tinha morrido. E ele não tinha conhecimento de José. Esse faraó ele não tinha conhecimento de quem foi José. Por isso que se deu a escravidão. É como se fosse assim, se ele tivesse conhecido José, provavelmente ele teria considerado o povo hebreu, provavelmente ele poderia ter considerado e não ter escravizado. É como mais ou menos assim, vou dar um exemplo, para quem dirige. Ele chega no posto, para passar no posto policial, o documento do carro está vencido, e aí o cara para, o guarda para. Cadê o documento do carro? Aí você fala assim, está vencido aqui, eu não paguei, mas o PM, policial tal, me deu o respaldo aqui, pode ligar para ele. E aí, em consideração àquela pessoa, o cara deixa você passar. Ou seja, ele considerou, porque conhecia. Então, a referência que a Bíblia fala aí, que não conhecia José, é exatamente o elemento porque o povo foi escravizado. O faraó ele não tinha conhecimento de José. Aí ele falou assim, então agora vamos fazer o seguinte, aí voltando ao que Mamá falou. Agora que eles conseguiram tomar o poder, eles pegaram, começaram a escravizar, vamos botar os hebreus para fora do país, expulsaram um monte de hebreus e de outras nacionalidades, porque no Egito não tinha só hebreu, não era só, tinha de outras nacionalidades. E os que ficaram, eles escravizaram. Então, o início da escravidão do povo do Egito se deu dessa forma. Deu para entender, irmãos? Ou não? Sim. Entendeu? Ou seja, por interferência de outras pessoas dentro da nacionalidade. E aí começa a história. Aí vem depois aí tem um detalhe interessante. Esse menino que eu falei de 9 anos, ele quem ali orientava ele falou o seguinte, falou, quando você vai se casar com sua irmã, porque era faraó, um menino de 9 anos que era faraó, eles obrigaram o menino a casar com a irmã, para que o quê? Para que perpetuasse no poder. E quando os seus filhos nascerem, eles também vão se casar um com o outro. Para que perpetuasse, porque eles tinham medo de que o faraó se casasse com uma pessoa de outra nacionalidade. E aí voltasse a mesma coisa, voltasse e tomasse o poder novamente. Então, isso não tem na Bíblia, vocês não vão encontrar isso na Bíblia. Isso aí é história, pesquisa, isso não tem na Bíblia. E aí começou a escravidão. Vamos entrar num detalhe interessante. Quem é a mãe de Moisés? Qual o nome da mãe de Moisés? Falaram assim com medo, assim. Quem é a mãe de Moisés? Aí veio esse decreto, com esse medo de que os hebreus se multiplicassem, veio o decreto que dá um valor, o decreto do rei, do faraó, dizendo o seguinte, todo menino, homem que nascer, não foi Ana está sacudindo a cabeça, eu não sei se é acredito, você conhece essa história, conhece? Mate todos os meninos, todos os homens que nasceram. As parteiras obedeceram ou não? Não. O que elas fizeram? Elas disseram que quando a febre era forte, quando chegava lá, as crianças já tinham nascido. Exato. Aí veio uma coisa interessante. A mãe de Moisés, aí eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês com relação a isso. A mãe de Moisés, Joquebede, ela guarda o menino por 3 vezes, esconde o menino, e aí ela tem a ideia seguinte, eu vou pegar esse menino, botar num cesto, um pinche, betume, calafetar o cesto e soltar no rio. Essa ação de Joquebede, ela foi uma ação orientada por Deus ou foi por inteligência dela? Acho que era propósito de Deus, né? Uma coisa da mente dela, mas porém ali já tinha propósito. Você, Celestina, por mãe, se tivesse com um bebezinho, você faria isso? Você pegaria, se sentisse ameaçado, você colocaria um filho seu num cestinho e soltaria no rio mar? Para falar assim, ó, já que vai matar ele, eu vou soltar e ver os que
E ele já sabia também que Ela não soltou simplesmente, ela foi a pé da onde as filhas de Faraó se banharam. Ela sabia onde tinha gente ali. Mandou a menina aí, a irmã. Na verdade, ela Você foi vai lá, e foi lá. Então foi um ato de desespero, porque o menino já estava ficando De doido, sabedoria. Deus ter descoberto. Ia ser louco, então. Uma coisa que você fala assim, mas cara, não tem nada a ver com a revista, a gente vai chegar no ponto da revista. Só estou, na verdade, assim, destrinchando o texto, porque eu gosto de ouvir a interpretação do que vocês pensam a respeito. Está certíssimo. Porque às vezes a gente ouve nas pregações, fica parecendo que foi assim, vou jogar esse menino, meu Deus do céu, eu não tenho o que fazer, vou matar o menino, vou soltar ele, que Deus que abençoe, que alguém acha. Não foi isso não, foi estratégico. E ali a gente percebe, Cláudio, que eu não acredito que Deus fez nada não, Deus deixasse, até porque esse período aí, se eu não me engano, pastor, era um período de 400 anos, que era o período do silêncio, que Deus ainda não falava nada com o povo ainda não, começa a partir de Moisés, que Deus começa a intervir realmente para a libertação do povo. Foi quem falou? Foi o senhor? O versículo 21, ele traz uma atitude humana. Humana, tá aí, muito bem. Visto que as parteiras temeram a Deus, e ele concedeu que tivessem sem suas próprias famílias. E elas temeram a Deus, porque eram mães também. Uma atitude também de Joquebede. Sim, exato. É isso que a gente está Elas falando. temeram. Vocês entenderam que tem coisa. Olha a questão da liberdade que Deus nos dá e precisa ter atitude. Tem coisas na vida, irmãos, que são espirituais, a nossa vida deve ser realmente pautada por questões espirituais, mas também de atitudes. Tem coisa na vida que a gente precisa tomar atitude. A gente não fala às vezes com o menino, precisa tomar atitude. Ou seja, tem coisas que a gente tem que tomar iniciativa. A gente tem que orar, nós temos que orar. Nós temos que pedir orientação a Deus, temos que pedir, mas temos que ter atitude. Joquebede, ela mostra nessa situação, como se colocou, atitude. Com certeza, aquilo ali não foi assim, ela já sabia. E aí diz na história, que também não fala na Bíblia, que a rainha, ela não tinha filhos. Ela tinha uma filha, ela não tinha homem. Quando ela estava no rio, dizem os acadêmicos que ela estava, na verdade, aí na Bíblia fala que ela estava se banhando. Que esse banho era uma espécie de cerimônia que ela estava fazendo, pedindo um filho. Joquebede, inteligente, falou assim, Miriam, que era a irmã de Moisés, vou calafetar, vou botar ele no cesto. Esse cesto, dizem os acadêmicos, que ela calafetou com esse material para que os hipopótamos e os crocodilos não comessem o menino, porque tinha muito lá no Rio Nilo. Então foi pensado, e falou, vou colocar ele no cesto, você vai ficar olhando, na hora que elas chegarem, eu vou soltar. E aí Miriam foi descendo acompanhando. Falou, Miriam, você vai descendo acompanhando. Olha lá, que irmão, tá? Não foi porque roubar, menino, Deus que abençoe, que alguém acha. Miriam desceu, quando Miriam viu que a rainha pegou, Miriam encostou. Aí Miriam encostou como se quisesse nada, quando chegou assim como se tivesse. Elas não sabiam que era irmão de Miriam. E aí, ela pega, porque poderia ter corrido o risco também, dela ter mandado matar o menino. A rainha não poderia ter mandado matar o menino, ela poderia ter mandado o cara no decreto. Essa ideia que ela teve não foi tipo uma inteligência da parte dela somente. Eu acredito que essa ideia que ela teve foi sim o propósito de Deus e foi guiada por Deus, porque poderia dar muitas coisas erradas nesse percurso aí. Então, assim, ela poderia, mesmo inteligente, entendeu? Ela poderia pensar nos prós, nos contras, né? Ela poderia pensar, falar assim, mas não valeria, será que não valeria, o risco não valeria a pena? Eu acho que essa ideia que ela teve, que tudo isso que ela teve, essa inteligência que ela teve, foi sob a orientação de Deus. Não que Deus chegou lá e falou, ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, que Deus falou isso para ela, não. Mas Deus, tipo assim, foi guiado por Deus, sim. Porque poderia dar muita coisa errada. Como que ela ia saber? A não ser assim, que ela já estivesse sabendo, ó, a filha do faraó, ela está procurando uma criança. Mas é isso que a gente está procurando. Ela já está procurando, aí ela ia fazer de propósito, ela ia mandar a menina ir até lá. Só que ela não sabia. Mas a gente está colocando. Ela foi guiada por Deus, sim, para poder fazer isso. Essa inteligência dela, humana, foi guiada por Deus para poder fazer. Para poder fazer com que Moisés chegasse a todo propósito. Porque Jerônimo falou, eu ia segurar esse. Eu mesma, se não fosse guiada por
com Deus? Mas é isso que Eu a gente ia querer está... esconder, não botar. É isso que a gente está colocando. Provavelmente foi uma coisa que ela já tinha essas informações, ela sabia que ela ia estar lá. Não, ela sabia que ela ia estar lá, porém, como que ela ia saber que a mulher ia querer o menino? Porque ela não estava procurando Olha o que, olha o que eu disse. disse, a Bíblia ela não traz, por isso que é importante a questão da interpretação. A Bíblia tem muita coisa que a Bíblia não traz informação. Ela não traz porque também se fosse detalhar tudo que A acha. Bíblia própria fala, se tudo que fosse feito, fosse escrito, nunca veria isso. Certo, mas na história a gente encontra esses elementos. Ela queria um filho, era um risco. Ela poderia pegar, porque quando ela pega, ela fala que o menino era hebreu, falou, esse menino é hebreu. Ela poderia falar, manda matar, porque tem um decreto. Só que ela, o que ela fez? Ela pegou o menino. Aí o menino falou, ó, tem uma hebreia lá que pode cuidar dele. Quem era a hebreia? A própria mãe. Quer dizer, olha a inteligência. Isso não é que nós não usamos de situações, às vezes assim, que a gente usa a nossa inteligência para resolver problemas. Então, assim, estou entendendo o que o João está colocando. É uma linha de raciocínio, não estou dizendo que você está errado, mas assim, se a gente partir para um contexto bíblico, com uma atitude inteligente dela, uma atitude sábia até para proteger um filho, como o Silvio colocou, ali diz que foi uma atitude humana, demonstra isso, como das próprias parteiras também. Observe que Deus não mandou as parteiras, digamos, não matar os meninos. Foi uma atitude delas, inclusive mais para frente, legal, fala que Deus abençoou a família delas por conta dessa atitude delas. Elas temeram a Deus e que houve prosperidade mas beleza, vale o raciocínio, a interpretação é interessante como a gente interpreta e quem está falando que está certo e que está errado não. Né? A gente já tem essa tração na linha de raciocínio. E aí, resultado, pega Moisés, a própria mãe cria Moisés, e aí depois Moisés, quando grande, já volta para o palácio. E aí começa a história. Eu vou resumir o tempo, porque senão acabou, pensei que passou rápido. Vou resumir, vou dar um pulo aqui. Começa as 10 pragas. Como eu falei, as pragas do Egito, elas foram usadas por Deus com a finalidade de tirar o povo, mas também com a finalidade de mostrar não só para os hebreus, mas também para o povo do Egito, de quem eles serviam, os deuses que eles serviam, não tinham nenhum poder. Deus era Deus. Aí, quando vem as pragas, a primeira é Adá. Quem lembra? Transformou o Nilo em sangue. O rio Nilo, eles endeusavam o rio Nilo. O rio Nilo tinha, eu me esqueci o nome, mas tinha um nome lá que eles endeusavam o rio Nilo. Então, aquela atitude de Deus foi para mostrar, falar assim, vocês, o rio não é poderoso, vocês não têm um Deus, cadê que eu quero ver eu quero ver se esse Deus do rio agora pode reverter o que eu fiz. Conseguiu reverter, não? Não. Só na hora que Deus ordenou Moisés. Conseguiu reverter? Eles tentaram, eles fizeram também. Fizeram magia e tudo. As magias deles. Eles conseguiram uma proporção pequena. Deus permitiu. Os magos conseguiram transformar numa proporção pequena, não mil. Eles fizeram uma demonstração, falaram, mas também faz. Pouca água. Assim também como fizeram com o cajado, lembra quando Moisés foi se apresentar que jogou, eles não transformaram também? Aquilo ali foi ilusionismo ou foi um poder do diabo que fez aquilo ali, transformar? Porque Moisés transformou o cajado em cobra, mas eles também conseguiram. Mas a cobra de Moisés engoliu deles. Sim, mas eles conseguiram. A Bíblia fala aqui realmente, mas eles conseguiram. E aí? Porque eles conseguiram também transformar a água em sangue. Eles conseguiram, foi mais o quê? O da rã que Deus mandou, eles mandaram os sapos. Mas ué, então, como é que é esse negócio então? Eu vejo aí o poder das trevas atuando. Satanás. Está vendo como Satanás também pode enganar? Mas Satanás é limitado. Chegou a hora que Deus foi o que eu das moscas. Que aí falou, os magos falaram, e agora a gente joga, aí não dá para agora mais não. Esse Deus deles é mais poderoso que o da gente. Não tem. O cara comendo até mosca, né? Exatamente. Largando serviço.
Os egípcios, eles têm muito nojo de mosca. Eles têm um nojo, essas coisas que Deus fazia era para confrontar. Eles têm um nojo muito grande de moscas. Você sabe o que o faraó fazia quando ele ia comer? De tanto nojo que eles têm de mosca, pegava um escravo, passava mel, todinho no escravo. Enchia o escravo de mel. A música colar. Para as moscas irem para cima do escravo quando ele comia. Quando ele comia, por causa do nojo que eles tinham. Então Deus tocou no ponto fraco deles. Partindo para a última praga, qual foi a última? Antes teve uma, que também eles temeram demais, que foi a escuridão. Todas essas coisas que foram feitas, não foram feitas por um acaso, não. Eles morriam de medo da escuridão. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é grande se eu for contar isso para vocês. Mas eles tinham uma deusa que se chamava Apófis, que simbolizava uma serpente. E aí tinha um deus, o nome do sol, Ra, que era 3 nomes que esse sol tinha, mas quando ele estava no meio do dia, chamava Deus Ra. E esse Deus deles, na cabeça deles, todo dia esse Deus do Sol guerreava com essa Apófis, que era a serpente que vinha trazer a escuridão. Então, para eles, esse Deus guerreava com essa Apófis para que não viesse a escuridão sobre eles. Aí o que Deus falou assim? Vocês têm medo da escuridão? Usou Quando eles viram que o dia escureceu, falou, pronto, agora a casa caiu. Apófis vai governar. Eles morriam de medo de escuridão. Eles não sabiam que aquilo ali era um eclipse e que era o poder, assim, sabiam que era o poder de Deus que estava usando, mas na cabeça deles eles iam perder tá? A Bíblia também não fala disso. E aí depois veio a morte do primogênito. Gente, primogênito, às vezes a gente confunde, a gente fala assim, a morte do primogênito. Aí você assiste o filme de Moisés, você vê aquele tanto de bebezinho morto, não é? Mostra aquele tanto de criancinha. Não significa isso, não, apenas isso. Primogênito é o primeiro. Os animais. Ela tem quantos filhos? 3. Quem é a mais velha? Quem é a primogênita? Esther. Ou seja, não significa que o primogênito na cabeça não fica com mentalidade que parece que é uns menininhos novinhos, tudo pequenininho. E aí, o que fez para distinguir, para que essas crianças não fossem mortas? O que aconteceu? O que pediu para fazer? Nos umbrais das portas. Nos umbrais das portas. E aí tem um detalhe importante. Esse sangue que foi passado nas portas, não foi passado simplesmente para marcar. Na porta do povo egípcio, e os hebreus também acabaram trazendo isso como costume, eles tinham inscrições que eram como se fosse uma espécie de reza, que eles botavam, que os egípcios acreditavam que trazia para eles alguma espécie de livramento, e toda porta tinha. E alguns egípcios acabaram absorvendo esses costumes também. Na porta dele tinha essas escrituras. Quando Deus manda passar o sangue era para cobrir aquilo ali. Era como se fosse uma forma de que o povo de Deus falasse assim, a gente rejeita, anulando aqueles princípios pagãos dos egípcios, e a gente aceita o Senhor. Entendeu? A Bíblia também não traz esse detalhe, mas na história e escatologia traz esses detalhes. Era para anular. E nem todos fizeram. Por isso que muitos morreram. Resultado, o povo sai do Egito. E vamos entrar agora na parte final para a gente finalizar essa questão. O povo sai, vai para o Egito. Mas o que vocês colocaram? Você acha que Deus se arrependeu de ter tirado o povo do Egito? Vocês acham que em algum momento Deus se arrependeu, dado ao comportamento das pessoas? Dentro do que traz a Bíblia, será que o povo se arrependeu? Será que Deus se arrependeu? Não posso falar com detalhes, mas teve uma hora que quando Deus quis matar todos, Moisés tomou a frente e pediu. Em Números. Moisés disse assim, e agora, o que o povo lá vai dizer? Que o Senhor tirou nós do Egito para poder matar no deserto? Não, primeiro Moisés. Exato. Como era o intercessor do povo, era Moisés. Então, ali Moisés intercedeu pelo povo.
Deus quis matar ele. Exato. E Deus quis também matar Moisés. E Deus também quis matar Moisés. Você sabia que tem um momento que Deus quis matar Moisés, não vou lhe matar. Porque Moisés estava sempre pedindo pelo Eu povo. vou lhe matar. Quem é que salvou Moisés? A mulher, Zípora. Porque Deus mandou que ele circuncidasse os filhos, e aí Moisés ficou pirraçando. Ele falou assim: eu vou lhe matar. Aí a mulher falou: moço, vai logo, o que Deus está mandando? Vai lá e circuncida o menino e voa. Ainda bem que não é sábio, não. Aí volta de novo, a gente volta naquela questão. Em Números, se não me engano, 18, que fala sobre o que você está falando aí. O povo, apesar de tudo que Deus demonstrou, das 10 pragas, do Mar Vermelho, do maná que Deus mandou, o povo era tão rebelde e tão cabeça dura que chega um momento que Deus diz o seguinte. Aí, como Davi falou, vou matar todo mundo, Moisés. Aí Moisés fala: não, Senhor, não faça, porque Deus queria matar e levantar uma outra geração. E aí, o que acontece? Todo mundo, todas as pessoas, Deus não matou, mas ninguém entrou na Terra Prometida. Ninguém entrou. Eles passaram quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. Aquela geração, ninguém entrou. Observe só Josué e Caleb. Observe que está em número 18, eu não me lembro assim, mas teria que ler tudo aí para vocês entenderem. Só quem entrou na Terra Prometida foram os filhos dos hebreus. Aquela geração, os filhos, mas ele diz claramente que ninguém entrou. Aí eu fico observando, e voltando ao que a gente colocou no início da questão ali, olha a vontade de Deus, olha a situação que eles passaram, e Deus, mesmo assim, não interferiu. Deus traça um plano de libertação para o homem, Deus tira o homem da Terra Prometida, mas o próprio homem nega essa libertação. Às vezes, nós estamos dentro da igreja, ou das igrejas, nós estamos libertos de uma festa que nós não vamos mais, nós podemos estar libertos de outros ambientes que nós não frequentamos mais, mas nós não estamos libertos de nós mesmos, mesmo dentro da igreja. Estamos presos aos nossos costumes, às nossas mazelas, aos nossos vícios, que cada um de nós nessa manhã deve ter, as nossas fragilidades. Então a libertação ela é um processo contínuo, e é um processo que nós precisamos nos permitir. Porque se a gente não tiver esse entendimento, e aí por isso que nós temos que ter o amor um com o outro, e essa compreensão um com o outro, de que nós temos que ser compreensíveis, porque todo mundo que está aqui é imperfeito. Ou tem alguém perfeito aqui? De repente eu não conheço. Né? Eu acho que esse casal ali, acho que são dois perfeitos, Manizada, acho que é. Não ia Manizada fazer um altar que acho que são perfeitos. Ninguém é perfeito, não, Maria. Todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós precisamos nos libertar cada dia. Só que aquele povo não se permitiu libertar. A todo momento eles reclamavam. Era melhor ele ter ficado lá. Porque lá não tinha corpo que ler, umas galinhas gostosas, uns três. Trouxe aqui para a gente correr. Aí, por conta disso, ninguém entrou na Terra Prometida. Será que Deus não bateu ali rapidinho? Será melhor ter deixado esse povo era lá mesmo? E pior, Moisés entrou? Não. Por que Moisés não entrou? Ele feriu a pedra. A pequenice bateu, ninguém feriu a pedra. Deus falou com ele o quê? Fale a pedra. Era para falar. Não era para bater. Mas ele chegou e falou: que eu vou falar o quê? Eu vou falar isso é calado. E Deus não falou nada com ele, não. Ele falou assim: tá bom, depois a gente conversa. Depois a gente, quando chega lá na frente, ele falou: você está lembrando lá atrás que eu falei para você, para falar a pedra, e você chegou, bateu 2 vezes, você está lembrando? Eu não lembro. Pois é, não vai entrar não. Não nos parece um castigo pesado, Moisés não ter entrado na Terra Prometida carniciado? Parece ou não parece? Isso, não, Deus sabe todas as coisas. Irmãos, Deus entende. Eu acho que foi um ato, não foi um ato pesado.
Mas por que foi um ato pesado? Por que vocês acham que Deus pesou? Aquela pedra ali no deserto significava Jesus. Essa interpretação? Simbolizava Jesus? Paulo vai dizer isso. A pedra angular, a pedra que andava a pedra angular. Bateu de Jesus, duas vezes. E aí tem uma coisa que pesa. Tem uma coisa que pesa, a responsabilidade do líder. Moisés era líder. Moisés fez isso na frente do povo. Ele fez isso na frente do povo. Observe uma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Mas esse povo pecou tanto que não entrou. E Moisés, coitado, que sofreu com aquele povo só porque ele fez isso aí, ele deveria ter entrado. Vou ilustrar aqui uma situação para a gente terminar. Digamos que você chega no aeroporto, ou pode ser também numa rodoviária. Você chega no aeroporto, aí está lá no banheiro, o cara que faz serviço gerente, o cara está lá dormindo. Aí chega o dono lá do aeroporto e encontra o cara dormindo. Ele vai fazer o quê? Provavelmente ele vai advertir o cara que era para estar limpando, ele vai advertir e falar, ó, você não faça isso mais não, porque senão você vai ser demitido. Dá uma advertência, manda embora e no outro dia ele volta para trabalhar. Quando ele chega lá na sala do controlador de voo, o controlador de voo é aquela pessoa que fica controlando qual avião que sobe, qual avião que desce. Grande responsabilidade. Está o cara do controlador de voo dormindo. Ele vai fazer o quê? Aí agora vai demitir. Os dois estavam dormindo. Pois é. Por que um ele deu uma advertência e o outro ele demitiu? Porque a responsabilidade maior é o trabalho de novo. Nós tínhamos convidas. Entendeu? O peso era diferente. O que estava dormindo cá no banheiro, ele ia matar alguém com o som dele? Não. O controlador de voo, ele ia matar alguém? Muita gente. Muita gente ia morrer por conta da responsabilidade dele. Está vendo aí o peso, às vezes, das nossas responsabilidades, daquilo que nós fazemos no reino de Deus, como tem diferença, quem está à frente, quem não está, claro que todo mundo tem responsabilidade. Mas Moisés, ele era líder. Ele foi salvo? Sim, né? A gente há evidências que ele foi salvo. Ele não entrou na terra, mas ele teve o galardão dele. Mas fica essa lição para a gente. Ou seja, tinha mais coisas para falar, mas o tempo aqui não tem que usar de mais tempo. E, na verdade, eu tinha até um material, também não trouxe, que eu achei que você me ajuda, mas sem problema. Qual a lição que fica para a gente? Deus nos liberta, mas Deus nos dá o livre-arbítrio para nós nos santificarmos. Se não houver um processo de santificação, e aí a gente remete àquela questão que foi colocada semana passada, aqui no curso. Lembra daquela questão que até caiu comigo, que houve aquela questão da salvação, que a pessoa é salva, mas que, no caso disso, para um novo convertido, né? E a gente ficou discutindo sobre isso. Você é salvo, mas você precisa entrar num processo de contínuo de mudança, contínuo de santificação. Agora, se você endurecer o coração igual o faraó, vai chegar um momento que Deus pode abrir mão de você, pode abrir mão de mim. Tá? E Paulo fala sobre isso, sobre aquela pessoa que é neutra, aquela pessoa que neutraliza o seu coração. Se não me engano, acho que é em Romanos, ele fala sobre essa situação. De pessoas que elas se tornam tão indiferentes, que chega um momento que ela não faz, tanto fez. Ela já não considera mais Deus, para ela tudo é natural, tudo é normal, e isso não é bom. Paulo vai usar esse termo como mente cauterizada. A gente fala muito disso, né? A pessoa está com a mente cauterizada. Quando a pessoa já acostumou com o pecado, já não está mais nem aí. Irmãos, ficou claro? Amém. Algum questionamento mais a fazer? Não. Eu não vou ler a lição, porque vocês não trouxeram. Não adianta ficar lendo, só basta os dois que trouxeram. Mas, assim, o texto que nós trabalhamos aqui, e a gente aproveitou para destrinchar essa história de Moisés, eu acho que talvez tenha sido válido até para a gente exercitar aqui o nosso conhecimento. Mas o que fica de aprendizado nessa manhã é isso. Jesus, ele nos liberta, mas é necessário que o homem demonstre atitude para querer ser liberto. Jesus, ele nos propõe a salvação, mas precisa de nós atitude. Ninguém vai para o céu se não for também por meio. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E o que é esse esforço? É
a gente abrir mão a cada dia dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Amém? O ladrão mesmo, né? O ladrão, ele esforça para roubar. Ele sabe que ele pode morrer. Esforça para roubar? Interessante. Não. Esforça para roubar. Quando o cara de mim tá ali, o cara fala assim, eu não gostei do Corolla, vou roubar. Deus não deixa. Mas aí o que acontece? Ele sabe que lá na frente ele pode morrer. E às vezes o crente sabe que a salvação está aqui, a gente tem que esforçar, né? Porque o céu não é brincadeira, né? A porta é estreita, mas a gente não está nem aí. Quando falou aí, eu lembrei de uma situação na TV do Sudoeste, não sei se os irmãos já viram, não tem aquele, eu não sei se está passando, eu nunca mais assisti TV do Sudoeste, não tem aquele quadro, geralmente é toda sexta-feira, e os parentes, vai lá os parentes, meu parente está desaparecido, tal, ele mostra a foto, é fulano, aqui, Antônio, José, Marcos, sumiu e tal. Aí chega uma mulher, falou assim, ó, meu marido está desaparecido, eu não tinha qual o nome dele, fulano.